Agora a gente vai falar sobre puberdade precoce. Em que situações isso pode acontecer? Será que tem alguns sinais que você já está observando no seu filho ou na sua filha, que de repente já está mostrando que está entrando na puberdade antes da hora? Dá uma olhada nesse VT. A gente não vai ter oficinho de abertura hoje, não? Vem pra cá, Maitê, deixa eu dar um beijo nessa querida que já tá aqui com a gente. Tudo bom, minha linda? Tudo jóia. Gente, mas você tá um espetáculo cada vez mais, hein? Obrigada. Tá linda. E é o anjinho da guarda, linda. Como a mama muito bem disse, né? E vai ajudar a gente nesse assunto que, como eu já falei, muitas famílias podem estar vivendo e ainda não estão percebendo, não é isso? Tem aí um VTzinho para você entender um pouco mais sobre esse assunto, que é a puberdade precoce, que a gente vai falar no estúdio agora. Veja aí. Vou entrar. A puberdade é um período que se passa entre a infância e a fase adulta de uma pessoa. A principal característica é a aceleração do crescimento, além do início da produção de hormônios sexuais dos homens e das mulheres. Nos meninos, acontecem mudanças como surgimento de pelos e engrossamento da voz. Já as meninas se destacam pelo início do ciclo menstrual. Geralmente, a puberdade se inicia entre os 10 e 13 anos de idade para os meninos e entre os 9 e 13 anos para as meninas. Porém, há exceções. Se essas mudanças acontecerem antes dessas idades, é preciso ficar atento. Existe um fenômeno conhecido como puberdade precoce, que pode afetar o crescimento e desenvolvimento da criança. Segundo estimativas, cerca de 10 a 12% das meninas iniciam o período da puberdade antes do tempo habitual. Saiba como lidar com a puberdade precoce agora, no Mulheres. A gente está aqui no maior tricô, porque esse assunto rende, viu? Principalmente as mamães estão preocupadas aí com essa questão. A gente sabe que a alimentação influencia e muito na questão da puberdade precoce, né? Inclusive a Maitê trouxe alguns alimentos, daqui a pouco ela vai falar sobre isso. Mas antes de mais nada, doutora, eu queria saber se existe um consenso de uma idade em que a gente pode considerar a puberdade precoce para meninos e meninas. Então, primeira coisa, o que é puberdade, né? Puberdade é a fase da transição da infância para a fase adulta. Tá. Então é onde o menino e a menina vão se transformar. Vão vir os caracteres secundários que a gente chama, que cresce as mamas, os pelinhos pubianos, no menino cresce o testículo, o pênis. E é nessa fase que pode acontecer a menstruação nas meninas, né? Para que tudo isso tem puberdade? É para a gente ficar o quê? Reprodutivo, é para poder ser pai e mãe. Agora, nessa fase é que acontecem também as transformações não só do corpo, mas mentais. E você fala, e quando que eu sei que a minha filha está crescendo, está na puberdade, na hora certa, qual é a idade? O que eu vejo? É meio complexo, mas o que a gente tem que saber? Menina, dos 7 aos 13 anos de idade, e menino dos 8 aos 14. Mas não quer dizer que com 6 anos vai menstruar. Quer dizer que com 6 para 7 anos começa, principalmente a telarca, começa primeiro mama, em segundo lugar, os pelinhos e depois que vem a menstruação, tá? Nos meninos, o saquinho que começa a ficar maiorzinho, mudar de cor, de rosinha para mais escurinho, e o pênis também começa a crescer. E os pelos, odores, e no menino é engraçado, o que mais altera é a voz, né? Que começa a ficar aquele... percebe, né? Menina é mais fácil, acho que, de perceber. Menina é um pouquinho mais difícil de perceber isso. Então, com 7 anos, que a gente imagina que é uma idade muito antecipada ainda para esse tipo de transformação, a gente já pode perceber algumas transformações nas meninas e considerar normais. Sim, então, por exemplo, se 6 para 7 anos começou só um pouquinho de mama, um botãozinho, vamos observar. Se isso começar a progredir muito rápido, você tem que observar. Agora, se a tua filha, menina, com 5, 6 anos já tem pelinhos ou já tem a mama, isso é puberdade precoce, né? Os meninos também. Se o pênis começou a aumentar, muito sudorese, né? Você começa uns pelinhos também, já tem que se preocupar.
Mas a evolução disso também vai depender de várias coisas. Porque a gente tem 2 tipos de puberdade precoce, que é o quê? Começar antes do tempo. A central, que é o eixo hipofisário, que são os hormônios centrais, que é a maior causa nas meninas e é meio que idiopático. Então tem várias teorias, estímulos visuais, a genética, até alimentos que a gente vai falar. Nos meninos as causas são mais de doenças hereditárias. Então toda vez que você tem uma puberdade precoce, não só você tem que correr para o médico, porque se, por exemplo, essa menina menstruar antes do tempo, o que vai acontecer, Rê? Ela não vai crescer mais. Então tudo bem, menstruar com 6, 7 anos é ruim, mas vai alterar o quê? A gente sabe que 20% das meninas que menstruam antes e começam com anticoncepcional antes, elas podem evoluir em 20% por câncer de mama. Então tem o que fazer, não precisa desesperar, né? Não. Vamos dar uma olhada aqui nos mitos ou verdade sobre a puberdade precoce. Que linda essa foto, adorei essa menininha. Pode colocar na tela, por favor. Depois que a menina menstruou, é possível bloquear a puberdade. Beleza, já veio a resposta. É mito? Então, na verdade, a gente tem que fazer tudo antes para que essa menina não menstrue. Porque a partir do momento que menstruou, ela só vai crescer de 2 a 4 centímetros nos próximos 2 anos. Tá. Então, a puberdade, quase o final é quando menstrua. Começou o peitinho, começou os pelos, correr. A gente tem medicação, viu, Rê? Que é uma injeção que você dá intramuscular a cada 3 meses e você bloqueia a puberdade. Tá. Bloquear a puberdade é bloquear a menstruação e não caracteres secundários. Porque às vezes tem mãe que fala, nossa, vou bloquear, não vai ter mais peitinho, não vai ter mais pelinho? Não. Isso é genético, vai crescer. Ela só vai bloquear o estrógeno do ovário para não ter menstruação, tirou a medicação, vai menstruar e vai crescer. Então já tem ali aquela carga genética dizendo que o que vai crescer, o que vai acontecer, mas a única coisa é bloquear um pouquinho esse tempo, esse período da menstruação, para que essa menina cresça mais. Então a mãe tem que correr antes que aconteça isso. Não adianta deixar, menstruou, vai para o médico. Não, você tem que perceber esses caracteres antes de acontecer. Tá bom, ok. Vamos pro próximo? Se as meninas começarem a desenvolver as mamas antes dos 6 anos de idade, é preciso bloquear a puberdade. Verdade, né? Como a gente falou, não é só uma questão da gente pensar dela não menstruar e não crescer. Quando a gente fala em puberdade, a gente pode ter um tumor de fígado que está produzindo esse estrógeno, tumorinhos teratomas de ovário. A gente pode ter várias doenças, até genéticas, que podem estar desencadeando isso, que a gente tem que se preocupar. Não só com o fator dessa menina menstruar, mas o fator de ser alguma coisa mais preocupante que a gente não está observando. Então, toda vez que você tiver esse quadro, tem que procurar ajuda. Não só dar o remédio para não menstruar, investigar o porquê está acontecendo isso. Tá certo. Vamos pro próximo, mito ou verdade? Depois da menstruação não há crescimento. Mito. Ainda bem que a gente ainda cresce um pouquinho depois da menstruação. A média, como eu falei, é de 2 a 4, 5 centímetros nos próximos 2 anos depois que houve a primeira menstruação, que chama menacne. Mas existem casos um pouco diversos. Então, por exemplo, eu tenho até uma amiga minha que é dermatologista, ela cresceu 7 centímetros depois da menstruação. E ela menstruou um pouquinho mais tarde. Então, isso é uma média que a gente tem com desvio padrão. Depende da altura do pai e da mãe, de quando essa mãe teve a primeira menstruação. A gente coloca no gráfico com a idade óssea. Então, existem vários fatores que vão identificar isso, quanto que ainda vai crescer. Mas a média é essa. Então, quando a gente tem os caracteres, a gente bloqueia para que ela cresça um pouquinho mais e cresce. Então não é o mesmo crescimento de antes da menstruação, mas acontece um crescimento ainda depois que a menina tem a menarca, né? Aliás, uns 3 a 6 meses antes de ter a menstruação, é o pico do estirão da menina realmente crescer. Então você vê, nossa, como ela cresceu, vai menstruar logo. Toma cuidado que vai menstruar. Vamos pro próximo, então? Existem alimentos que podem causar puberdade precoce, verdade ou mito? É verdade. E isso é uma coisa que a gente tem que realmente pensar, estimular as mães a lerem bastante sobre isso, porque isso vai fazer um diferencial grande. A gente estava até falando, né, Rê? Não só alimentos, mas, por exemplo, a mamadeira que você estava me perguntando. Sim. O bisfenol, por exemplo, que pode estar presente nos plásticos, que a gente leva ao micro-ondas, que a gente aquece, que ele vai liberar no alimento, isso também pode trazer esse prejuízo para o organismo da criança, né? Essa substância não é só ruim, porque ela pode ativar os estrógenos e desencadear uma puberdade antes do tempo, mas está comprovado que o bisfenol também pode dar câncer de tireoide. Então a gente sabe que não é para colocar plástico no micro-ondas quando existe essa substância. Existem aqueles escritos livre de bisfenol. Então,
Então a gente parte do princípio de que está correto, de que a indústria não está enganando a gente, né? Pelo amor de Deus. Agora vamos falar dos alimentos. Sim. Desses que estão aqui, todos eles são estimulantes do estrógeno? Todos eles podem ativar o ovário de produzir estrógeno, né? E aí você pode desencadear o ciclo de puberdade antes do tempo. Porque como acontece? A gente tem aqui uma glândula central, que é o hipotálamo, que manda a hipófise trabalhar com o FSH-LH, que vai mandar o ovário produzir o estrógeno. Tá. Só que se a gente tiver substâncias que vão ativar esse estrógeno, você pode ativar o eixo, que chama feedback negativo ou positivo. Tá. Então, o que acontece? A gente sabe, ó, por exemplo, feijão pode ativar um pouquinho, ervilha, milho. Aí você fala, não posso dar mais nada para o meu filho? Mas, na verdade, a gente sabe quais são os grandes vilões que a gente tem. Principalmente é a soja. Tá? Então, quando a gente fala em suco de soja, a gente fala em soja pura, tem que tomar muito cuidado, não só para as meninas, mas também para os meninos, quando a gente está nessa fase que é o pré-virar púbere. Então, menininhas com 6, 7 anos ou até um pouco antes, assim, a gente preconiza que pare de tomar isso. Depois que menstruou, tudo bem. Tá? Porque aí já formou o eixo, já está ativado, já vai ter o ciclo de menstruação. Mas enquanto não teve a primeira menstruação, ou os meninos tiverem um pico do estirão, que os meninos é mais quando a gente vê classificação de exame físico. É difícil a gente falar para a mãe como que é, porque tem uma escala de Turner, que é o pelinho, o grau, o genital. Tá. Você vai ter que um médico mesmo ajudar. Mas todos os meninos, até os 13 e 14 anos, as meninas até os 11 e 12 anos que não menstruaram, a gente tem que evitar esse tipo de alimentação. E no caso dos meninos, então, a soja, que é o mais concentrado, como você falou, pode inclusive influenciar no tamanho do pênis, é isso? Sim, porque na menina a gente pensa muito em menstruação. No menino, quando a gente tem uma puberdade antes do tempo, vai bloquear o estirão dele, ele não vai crescer tudo que poderia e pode a gente alterar um pouquinho esse hipogonadismo, o pênis ficar um pouco menor, os pelinhos atrasarem de acontecer, tá? Tudo bem que isso é genético, se a gente correr atrás a gente consegue reverter isso. Tá. Mas agora, se não... Desses grãos que estão aqui, quais são, então, os que têm a maior concentração de substâncias que podem fazer com que isso desencadeie? Para as crianças, principalmente a soja, a beterraba. Verdade. E pior que é bom, porque tem ferro, né? Para as crianças é importante. Mas isso tudo, claro, em grandes quantidades. Grandes quantidades. Vamos supor que uma criança tome leite de soja todos os dias. Aí é ruim. Mas se comer beterraba todos os dias... Uma vez por semana não tem problema. Tá. Leite de soja. E a beterraba? Não, a soja é o que mais precisa tirar. A gente não indica tomar nada de soja. Mesmo. Elimina total. Agora, quando a gente fala de cenoura, beterraba, 1 a 2 vezes por semana não faz tão mal, tá? E quando a gente fala de feijão, é muito pouquinho que tem. Tá. Então, se a criança é uma dieta balanceada, não vai ter tanto problema. Grão de bico tem até um pouquinho mais do que feijão. Pepino, tem bem pouquinho, mas eu trouxe aqui pra vocês. E cogumelo, acho que criança não gosta muito de comer. Cogumelo a criança não passa nem perto, normalmente, né? Tem algumas que gostam. Agora, existe alguma diferença no caso desses alimentos por esse estímulo, o fato deles serem crus ou cozidos? Se tem alguma diferença no estímulo que ele vai dar para o nosso organismo? Os cozidos são piores. Piores ainda, mais concentrados? Tem mais concentração. É a mesma coisa que o plástico, quando a gente coloca no micro-ondas e aquece. Quando aquece, tá. E por que essas latas estão aqui? Porque, às vezes, algumas latas, embalagens, eles colocam um pouquinho de bisfenol dentro. Por quê? Ele evita ferrugem. Tá. Então, é um conservante, na verdade. Então, tem que tomar cuidado. Essa diferença dessa lata que não tem para essa aqui, ó. Eu também não sabia. Que interessante isso. Então, aqui não tem. Porque é lata direto, é isso? E sempre importante, e aqui tem um revestimento, ó. Lavar muito, não pode tirar da lata e já colocar para o consumo, ainda mais quando tem criança. Então deixar em banho-maria, né, colocar bastante água e aí você pode consumir o alimento. Tá certo. Olha aí como a gente tem que tomar cuidado, como a alimentação influencia demais, né, gente, em tudo que a gente faz. Vamos para as perguntas agora das pessoas para você? O público de casa está querendo saber, ó. Lourdes Fernanda. Minha filha tem puberdade precoce desde os 6 anos. Hoje ela tem 10 e faz 6 meses que iniciou o tratamento. Sua idade óssea já atingiu 12 anos. Quais as possibilidades de crescimento que ela ainda possui? Estou preocupada porque ela ainda tem 1,40 m. Então, Lourdes, essa pergunta é muito boa e isso é um quadro que, é lógico, eu não estou vendo a criança, os exames de idade óssea. Mas, nesse caso, principalmente, associar o hormônio de crescimento seria ideal para essa menina, tá? Porque a gente, é lógico, tem que ver a estatura do pai, da mãe, fazer cálculos, que é o alvo, colocar na curva. Mas, pelo que ela está me falando, a Lourdes, 1,40 está muito pouco. E a gente só bloqueia a puberdade até mais ou menos 12 a 13 anos de idade óssea. Ela está perdendo tempo. Então, ela tem que
que além de bloquear a puberdade, estimular com hormônio de crescimento, se necessário. E ela está dizendo que ela tem puberdade precoce desde os 6 anos e começou a fazer só agora o tratamento praticamente, há 6 meses. Ela demorou um pouquinho para começar esse tratamento? Ela poderia ter começado antes ou só pode a partir dos 10 anos? Porque, por exemplo, apesar de ter colocado, acho que foi mama que começou o pelinho, os exames de laboratório que a gente vê, quanto que tem LH e FSH. Se ainda tiver os caracteres e você não ativou o eixo pelo exame, você não precisa bloquear ainda. Mas nesse caso, eu acho que você colocando um hormônio de crescimento desde um pouquinho antes, você teria um benefício maior nesse caso. Não sei, precisa ver, mas eu acho que ela precisa procurar urgente ajuda para a gente ainda conseguir dentro de um ano um crescimento maior. E é possível. É possível. Se a gente colocar um GH aqui, a gente consegue ainda crescer de 8 a 10, 12 centímetros no ano. Olha aí. Então, se a gente conseguir bloquear essa puberdade até 13 anos, eu consigo chegar no 1,56 com essa menina, 1,55, talvez. Mas tem que ir ao médico, tem que correr então, né? Tem mais perguntas para a doutora Maitê, vamos dar uma olhada no telão? Yara Moura. Minha filha tem puberdade precoce. Há alguma contraindicação para o tratamento? Quais são os efeitos colaterais? Basicamente não existe contraindicação se bem orientado, tá? Efeito colateral é que às vezes pode dar um pouquinho de enjoo, né? Um efeito no local da aplicação, tá? Uma coisa que pode acontecer associado é perder um pouco de cálcio, existem estudos que acontecem isso. Então a gente geralmente quando bloqueia, repõe um pouco de cálcio nessa criança ou estimula uma alimentação mais rica em derivados do leite, tá? Mas contraindicação não existe. Muitas mães ficam com medo, eu posso fazer com que ela tenha infertilidade depois, mexer nesse eixo? Não. Isso é uma coisa que você faz, que você deixa dormindo esse ovário para depois menstruar e a vida é normal, tá? O que a gente não pode, às vezes, é depois que menstruar, fazer esse estímulo. Aí a gente vai ter que fazer vários cálculos e pensar, caso a caso, se isso pode ser feito ou não. Não tem contraindicação. Tá. Tem que fazer aquela relação, então, do benefício que a criança vai ter relacionado ao efeito colateral que ela pode apresentar, né? Agora, para ter indicação de usar a medicação, tem que ver se isso é central, que é o eixo hipofisário. Existem as causas periféricas, né? Então, tem causas genéticas, tumores. Aí, o tratamento não é dar hormônio, bloquear o hormônio. É você, por exemplo, tirar o tumorzinho do ovário que tem teratoma que está estimulando esse estrógeno. Aí, tirando a causa. Tirando a causa, você resolve o problema. Tá certo. Obrigada, Yara, pela sua pergunta. Tem mais uma aqui, a Juliana Russo. Todas as crianças com puberdade precoce necessitam de tratamento? Então, Juliana, não é uma coisa assim que se eu não fizer esse tratamento vai ter um malefício maior para sua criança. Mas o que acontece? A gente sabe que a estatura final é muito importante, tá? Então, se a gente sabe que bloquear essa puberdade vai atingir o alvo genético de estatura que a gente tem predisposição, é o mais importante, tá? Então, a gente não só falando de estatura, está falando de ciclos ovulatórios, está falando de uma fertilidade, de uma reprodução perfeita na fase adulta. Em menino, como a gente falou do hipogonadismo, pode ter alteração no tamanho peniano, você também não crescer nos meninos à altura final, desenvolver alguma alteração de você ter reprodução na fase depois adulta. Então, é importante sim. Não é uma coisa que se não tratar vai morrer. Não. Mas você tem um benefício muito importante para o seu filho. E é importante também as pessoas pensarem que quando a gente trata essas questões, a gente está evitando que essa criança, seja menino ou menina, tenha que lidar com questões até de ordem psicológica muito antes da hora também, né, doutora? Porque você imagina uma menina de 6, 7 anos menstruar, será que ela está preparada emocionalmente, psicologicamente, para ter essa mudança de corpo, para enfrentar situações? Talvez não, né? Então isso é uma coisa que a gente também preconiza muito. Quando está acontecendo isso, conversar muito com o pai e com a mãe. Às vezes até tem crianças que precisam ir no psicólogo. Sabia que tem umas meninas quando menstruam, elas não querem mais ir na escola, tem vergonha, fica com vergonha. Uma questão do crescimento, que é uma coisa que vai acompanhar essa pessoa, esse adulto depois pro restante da vida, né? Então tem que ser trabalhado de uma forma muito consciente, claro, indo ao médico, né? Levando essa criança e fazendo um tratamento adequado. Deixa eu agradecer mais uma vez a doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista, esteve com a gente falando sobre puberdade precoce. Vou deixar aqui o site, tá bom? Doutora Maitê Endócrino, doutora você vai abreviar, DRA, Maitê Endócrino, e o Maitê você vai colocar o H no meio, entre o T e o E, tá? Doutora Maitê Endócrino.com.br. Obrigada mais uma vez, doutora. Boa semana para você, viu? Até uma próxima.